Para comemorar o seu segundo ano como museu reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o NOAP, Núcleo de Ofiologia e Animais Peçonhentos da Bahia, participou da 7ª Semana Nacional de Museus, realizada de 17 a 23 de maio de 2009. As suas atividades foram realizadas no Museu Carlos Costa Pinto, em Salvador. Com o projeto Darwin na Bahia e a Origem das Espécies, o NOAP levou, nos dias 22 e 23 de maio, um conjunto de ações educativas que contam a história do naturalista Charles Darwin e da construção da sua teoria da evolução. As peças teatrais foram destaque ao ensinar com humor sobre a vida do cientista. Apesar de tudo, papai foi meu referencial. Muita gente vinha de longe para conversar com meu pai. Pois é, mas quando os filhos crescem, as coisas mudam. Você nem quis seguir a carreira de seu pai. E você também não quis que você é minha consciência. Jogos sobre biologia e evolução ensinaram de forma dinâmica os conteúdos relacionados, e a apresentação de experimentos científicos foi uma troca de conhecimentos importantes entre estudantes. Ele foi escolhido devido à sua grande facilidade de entendimento de conceitos importantes, como atenção superficial e como o detergente age sobre ela. Para ensinar sobre a viagem de Darwin e a sua passagem pela Bahia, estava exposta uma réplica miniatura do HMS Beagle, o navio que o trouxe ao Brasil. Acompanhado de um painel explicativo e de um monitor estudante de ciências biológicas, o Beagle trouxe informações não vistas na escola. Na segunda grande viagem do Beagle ao redor do mundo, o naturalista Charles Darwin estava a bordo e passou 2 vezes aqui em Salvador. Salvador foi o único lugar de toda a viagem em que houve isso, de aportar 2 vezes, uma na ida e outra na volta. Atualmente ele se encontra desmontado e se acredita que, depois de ser desativado, foi dada a denominação de WV número 7. O projeto Flora antes e depois de Darwin também ensinou pontos importantes sobre a biodiversidade de plantas que Darwin viu e a que hoje nos resta. Aqui é a nossa exposição, sobre Darwin, sobre o tempo que Darwin chegou aqui, o tipo de vegetação, o tipo de madeiras que nós temos, de antigamente até os dias de hoje, que ele anotou no caderno dele, de viagem, tudo, sobre a vegetação, como era vasta, como era bonita, e com o passar do tempo hoje foi se devastando, incluíram outros tipos de vegetação também aqui na nossa brasileira, e foi modificando totalmente a nossa fauna, a nossa flora. Através da Sala Verde Ciência, Arte e Magia, o NOAP levou ao Museu Carlos Costa Pinto o espetáculo de fantoches O Zoto Conta, Histórias do Cotidiano. Nele, crianças do SIAC, Centro Integrado de Apoio à Criança e ao Adolescente, do Alto de Undina, contaram histórias da sua própria autoria. Vamos contar para vocês a história da Ilha da Amizade. A comemoração também contou com a palestra Por que Aprender Evolução?, do professor Charbel Elhani, coordenador dos Anos Darwin na Bahia. O professor apresentou ao público jovem a importância do tema evolução para a biologia. O pensamento evolutivo é um eixo organizador do pensamento biológico. Sem evolução não tem biologia. Até historicamente, o que unificou as ciências da vida foi o pensamento evolutivo na virada do século XVIII para o século XIX. A tal ponto que eu costumo dizer que se alguém acha que ensina biologia sem ensinar evolução, está ensinando alguma outra coisa, talvez história natural, mas biologia não está ensinando. Com a participação nessa mobilização nacional dos museus, o NOAP cumpriu o papel de popularizar a ciência, tornando-a acessível a todos de maneira criativa. Podemos perceber que várias coisas que nós não sabíamos, nós podemos aprender, como Darwin era casado com Emma, que ele tinha um primo, que ele se espelhava muito no pai dele, o Robert Darwin. Com isso eu aprendi muita coisa.